Capítulo 4. O Inferno. Intuição das penas futuras. O inferno cristão, imitado do inferno pagão. Os limbos. Quadro do inferno pagão. Quadro do inferno cristão. Intuição das penas futuras. 1. Em todos os tempos, o homem acreditou por intuição que a vida futura deveria ser feliz ou infeliz em razão do bem ou do mal que se faz neste mundo. Apenas a ideia que disso faz está em relação com o desenvolvimento do seu senso moral e as noções, mais ou menos justas, que tem do bem e do mal. As penas e as recompensas são o reflexo de seus instintos predominantes. Assim é que os povos guerreiros colocam a sua suprema felicidade nas honras prestadas à bravura, os povos caçadores na abundância da caça, os povos sensuais nas delícias da volúpia. Enquanto o homem está dominado pela matéria, não pode, senão imperfeitamente, compreender a espiritualidade. E é por isso que ele faz, das penas e dos gozos futuros, um quadro mais material do que espiritual. Ele imagina que se deve beber e comer no outro mundo, mas melhor do que na terra, e de melhores coisas. Nota. Um pequeno saboiano, a quem seu cura fazia um quadro sedutor da vida futura, lhe pergunta se todo o mundo aí comia pão branco, como em Paris. Fim de nota. Mais tarde, encontra-se nas crenças acerca do futuro uma mistura de espiritualidade e de materialidade. É assim que, ao lado da beatitude contemplativa, coloca o inferno com torturas físicas. 2. Não podendo conceber senão o que via, o homem primitivo, naturalmente, decalcou seu futuro sobre o presente. Para compreender outros tipos além daqueles que tinha sob os olhos, lhe seria preciso um desenvolvimento intelectual que não deveria chegar senão com o tempo. Também o quadro que se faz dos castigos da vida futura não é senão o reflexo dos males da humanidade, mas em mais larga proporção. Reuniu todas as torturas, todos os suplícios, todas as aflições que encontra sobre a terra. É assim que nos climas quentes imaginou um inferno de fogo, e nas regiões boreais, um inferno de gelo. Não estando ainda desenvolvido o sentido que deveria fazê-lo compreender o mundo espiritual, não podia conceber senão penas materiais. Por isso, com algumas diferenças apenas de forma, os infernos de todas as religiões se assemelham. O inferno cristão imitado no inferno pagão. 3. O inferno dos pagãos, descrito e dramatizado pelos poetas, foi o modelo mais grandioso do gênero. Ele está perpetuado no dos cristãos, que também ele teve seus cantores poéticos. Comparando-os, nele se encontram, salvo os nomes de algumas variantes nos detalhes, numerosas analogias, em um e em outro. O fogo material é a base dos tormentos, porque é o símbolo dos mais cruéis sofrimentos. Mas, coisa estranha, os cristãos têm, sobre muitos pontos, exagerado o inferno dos pagãos. Se estes últimos tinham nos seus o tonel das Danaides, a roda de Ixion, o rochedo de Sísifo, esses eram suplícios individuais. O inferno cristão tem para todas as suas caldeiras ferventes, das quais os anjos erguem a tampa para ver as contorções dos condenados. Nota. Sermão proferido em Montpellier, em 1860. Fim de nota. Deus ouve sem piedade os gemidos destes durante a eternidade. Jamais os pagãos descreveram os habitantes dos campos elíseos, entretendo a sua visão com os suplícios do Tártaro. 2. Nota. Os bem-aventurados, sem saírem do lugar que ocupam, dele sairão, entretanto, de uma certa maneira, em razão de seu dom de inteligência e de visão distinta, a fim de considerarem as torturas dos condenados.
e vendo-os, não somente não sentirão nenhuma dor, mas serão cobertos de alegria e renderão graças a Deus por sua própria felicidade, assistindo à inefável calamidade dos ímpios. São Tomás de Aquino. Fim de nota. 4. Do mesmo modo que os pagãos, os cristãos têm o seu rei do inferno, que é Satã, com a diferença de que Plutão se limitava a governar o império sombrio que lhe foi dado em partilha, mas não era mau. Retinha com ele aqueles que tinham feito mal, porque essa era a sua missão, mas não procurava induzir os homens ao mal para se dar ao prazer de fazê-los sofrer. Ao passo que Satã recruta por toda parte vítimas e se compraz ao atormentá-las por suas legiões de demônios armados de forcados para sacudi-las no fogo. Tem-se mesmo discutido seriamente sobre a natureza desse fogo que queima sem cessar os condenados, sem jamais consumi-los. Perguntou-se se era um fogo de betume. 3. Nota. Sermão proferido em Paris em 1861. Fim de nota. O inferno cristão não perde em nada para o inferno pagão. 5. As mesmas considerações que entre os antigos fizeram localizar a morada da felicidade, fizeram também circunscrever o lugar dos suplícios. Tendo os homens colocado o primeiro nas regiões superiores, era natural colocar o segundo nos lugares inferiores, quer dizer, no centro da terra, onde se acreditava que certas cavidades sombrias e de aspecto terrível serviam de entrada. Foi aí também que os cristãos, por muito tempo, localizaram a morada dos condenados. Anotemos ainda a esse respeito uma outra analogia. O inferno dos pagãos continha, de um lado, os campos elíseos e, de outro, o Tártaro. O Olimpo, morada dos deuses e dos homens divinizados, estava nas regiões superiores. Segundo a letra do Evangelho, Jesus desceu aos infernos, quer dizer, aos lugares baixos, para daí tirar as almas dos justos que esperavam a sua vinda. Os infernos não eram, pois, unicamente um lugar de suplício, do mesmo modo que entre os pagãos estava também nos lugares baixos. Igual ao Olimpo, a morada dos anjos e dos santos estava nos lugares elevados, colocaram-na para além do céu das estrelas, que se acreditava limitado. 6. Essa mistura de ideias pagãs e de ideias cristãs nada tem que deva surpreender. Jesus não podia, de repente, destruir as crenças enraizadas. Faltavam aos homens os conhecimentos necessários para conceberem o infinito do espaço e o número infinito de mundos. A Terra era para eles o centro do universo. Não lhe conheciam nem a forma, nem a estrutura interna. Tudo lhes estava limitado ao seu ponto de vista. Suas noções de futuro não poderiam se estender além dos seus conhecimentos. Jesus se encontrava, pois, na impossibilidade de iniciá-los no verdadeiro estado das coisas. Mas, por outro lado, não querendo sancionar com a sua autoridade os preconceitos existentes, absteve-se, deixando ao tempo o cuidado de retificar as ideias. Limitou-se a falar vagamente da vida feliz e dos castigos que esperam os culpados, mas em nenhuma parte em seus ensinamentos encontra-se o quadro de suplícios corporais dos quais os cristãos fizeram artigo de fé. Eis como as ideias do inferno pagão se perpetuaram até os nossos dias. Foi preciso a difusão das luzes nos tempos modernos e o desenvolvimento geral da justiça humana para lhes fazer justiça. Mas então, como nada de positivo havia substituído as ideias existentes, ao longo período de uma crença cega sucedeu, como transição, o período de incredulidade, ao qual a nova revelação veio colocar um fim. Era preciso demolir antes de reconstruir, porque é mais fácil fazer aceitar as ideias justas àqueles que não creem em nada, porque sentem que lhes falta alguma coisa, do que aqueles que têm uma fé robusta no que é
absurdo. 7. Para a localização do céu e do inferno, as seitas cristãs foram conduzidas a não admitirem para as almas senão duas situações extremas: a perfeita felicidade e o sofrimento absoluto. O purgatório é apenas uma posição intermediária momentânea, ao saírem da qual passam sem transição para a morada dos bem-aventurados. Não poderia ser de outro modo, segundo a crença na sorte definitiva da alma depois da morte. Não há senão duas moradas, a dos eleitos e a dos condenados. Não se podem admitir vários graus em cada uma, sem a possibilidade de franqueá-los e, por consequência, de progresso. Ora, se há progresso, não há sorte definitiva. Se há sorte definitiva, não há progresso. Jesus resolveu a questão quando disse: há várias moradas na casa de meu Pai. Nota. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Fim de nota. Os limbos. 8. A Igreja admite, é verdade, uma posição especial em certos casos particulares. As crianças mortas em tenra idade, não tendo feito mal, não podem ser condenadas ao fogo eterno. Por outro lado, não tendo feito o bem, não têm nenhum direito à felicidade suprema. Estão, então, diz ela, nos limbos, situação mista que jamais foi definida, na qual todos não sofrem nem gozam da perfeita felicidade. Mas uma vez que a sua sorte está irrevogavelmente fixada, estão privadas dessa felicidade pela eternidade. Essa privação, uma vez que não dependeu delas que fosse de outro modo, equivale a um suplício eterno e merecido. Ocorre o mesmo com os selvagens que, não tendo recebido a graça do batismo e as luzes da religião, pecam por ignorância, entregando-se aos seus instintos naturais, não podendo ter nem a culpabilidade, nem os méritos daqueles que puderam agir com conhecimento de causa. A simples lógica repele semelhante doutrina em nome da justiça de Deus. A justiça de Deus está inteiramente nestas palavras do Cristo: a cada um segundo as suas obras. Mas é preciso entendê-lo como as obras boas ou más que realizaram livremente, voluntariamente, as únicas nas quais incorreram em responsabilidades, o que não é o caso nem da criança, nem do selvagem, nem daquele de quem não dependeu o estar esclarecido. Quadro do inferno pagão. 9. Conhecemos pouco o inferno pagão e apenas pela descrição dos poetas. Homero e Virgílio deram dele a descrição mais completa, mas é preciso apartar as necessidades que a poesia impôs à forma. A de Fenelon em seu Telêmaco, embora aurida na mesma fonte, quanto às crenças fundamentais, tem a simplicidade mais precisa da prosa. Descrevendo o aspecto lúgubre dos lugares, procura, sobretudo, ressaltar o gênero de sofrimentos que sofrem os culpados, e se estende muito sobre a sorte dos maus reis, tendo em vista a instrução de seu aluno real. Por popular que seja sua obra, muitas pessoas não têm, sem dúvida, essa descrição bastante presente na memória, ou não puderam refletir bastante nela para estabelecerem uma comparação. Por isso, cremos ser útil reproduzir-lhe as partes que têm uma relação mais direta com o objetivo que nos ocupa, quer dizer, as que concernem mais especialmente a penalidade individual. 10. Entrando, Telêmaco ouve os gemidos de uma sombra que não podia se consolar. Qual é, pois, disse-lhe a vossa infelicidade? Que fostes na terra? Eu fui, lhe respondeu essa sombra, Nabofarzã, rei da soberba Babilônia. Todos os povos do Oriente tremiam ao simples sussurro de meu nome. Eu me fazia adorar pelos babilônios em um templo de mármore, onde estava representado por uma estátua de ouro, diante da qual se queimavam, dia e noite, os preciosos perfumes da Etiópia.
Jamais alguém ousou me contradizer sem ser logo punido. Inventava cada dia novos prazeres para me tornar a vida mais deliciosa. Era ainda jovem e robusto, ai de mim! Quanta prosperidade me restava ainda para gozar no trono. Mas uma mulher que amei e que não me amou fez-me sentir que não era Deus. Ela me envenenou e não sou mais nada. Colocaram ontem, com pompas, as minhas cinzas numa urna de ouro, choraram, se arrancaram os cabelos, fizeram parecer quererem atirar-se às chamas da minha fogueira para morrerem comigo. Vão, ainda gemer ao pé do soberbo túmulo onde estão as minhas cinzas, mas ninguém me lamenta. Minha memória é horrorosa, mesmo na minha família, e aqui embaixo já sofro horríveis tratamentos. Telêmaco, tocado com esse espetáculo, lhe diz: Éreis verdadeiramente feliz durante o vosso reinado? Sentíeis essa doce paz sem a qual o coração permanece, sempre oprimido e murcho no meio das delícias? Não respondeu o babilônio. Não sei mesmo o que quereis dizer. Os sábios gabam essa paz como o único bem. Para mim jamais a senti. Meu coração estava sem cessar, agitado por desejos novos, por medo e por esperança. Tratei de atordoar-me, a mim mesmo, pela excitação de minhas paixões. Tinha necessidade de manter essa embriaguez para torná-la contínua. O menor intervalo de razão tranquila ter-me-ia sido muito amargo. Eis a paz da qual gozei. Tudo mais me parecia uma fábula e um sonho. Eis os bens que lamento. Falando assim, o babilônio chorava como um homem frouxo, amolecido pelas prosperidades e que não estava acostumado a suportar constantemente uma infelicidade. Tinha perto de si alguns escravos que foram mortos para honrar os seus funerais. Mercúrio entregara-os a Caronte com seu rei e lhes dera um poder absoluto sobre esse rei que serviram na terra. Essas sombras de escravos não temiam mais a sombra de Nabofarzã. Elas o tinham acorrentado e lhe faziam as mais cruéis indignidades. Uma lhe dizia: não fomos homens tão bem como tu? Como foste bastante insensato para te creres um Deus, sem que lembrasses que eras da raça dos outros homens? Uma outra, para insultá-lo, dizia: tinhas razão em não querer que fosses tomado por um homem, porque eras um monstro sem humanidade. Um outro lhe dizia: pois bem, onde estão agora os lisonjeadores? Não tens nada mais para dar, infeliz. Não podes mais fazer nenhum mal. Te tornaste escravo de teus próprios escravos. Os deuses são lentos para fazer injustiça, mas enfim a fazem. A essas duras palavras, Nabofarzã olhava para o chão, arrancando seus cabelos num excesso de raiva e de desespero. Mas Caronte dizia aos escravos: arrastai-o com a corrente, levantai-o contra a sua vontade. Não terá nem mesmo a consolação de esconder a sua vergonha. É preciso que todas as sombras do Estige disso sejam testemunhas para justificar os deuses, que sofreram tanto tempo quanto este ímpio reinou sobre a terra. Logo percebeu, bem perto dele, o negro Tártaro. Dele saía uma fumaça escura e espessa, cujo odor empestado ocasionaria a morte se espalhasse na morada dos vivos. Essa fumaça cobria um rio de fogo e turbilhões de chamas, cujo ruído semelhante ao das correntes, as mais impetuosas, quando se lançam dos mais altos rochedos ao fundo dos abismos, fazia com que nada se pudesse ouvir distintamente nesses tristes lugares. Telêmaco, secretamente animado por Minerva, entra sem medo nesse abismo. De início, percebeu ele um grande número de homens que tinham vivido nas mais baixas condições e que eram punidos por terem procurado as riquezas pelas fraudes, pelas traições e crueldades.
Ele nota muitos ímpios hipócritas que, aparentando amar a religião, dela se serviram como um bom pretexto para contentar a sua ambição e enganar os homens crédulos. Esses homens que tinham abusado da própria virtude, embora seja o maior dom dos deuses, eram punidos como os mais celerados de todos os homens. As crianças que tinham degolado seus pais e suas mães, as esposas que tinham molhado suas mãos no sangue de seus esposos, os traidores que tinham entregue sua pátria depois de terem violado todos os juramentos, sofriam penas menos cruéis do que esses hipócritas. Os 3 juízes do inferno assim o quiseram, e eis as suas razões. É que esses hipócritas não se contentam com serem maus, como o resto dos ímpios, querem ainda passar por bons e fazem com a sua falsa virtude com que os homens não ousem mais confiar na verdadeira. Os deuses dos quais zombaram e que tornaram desprezíveis para os homens têm prazer em empregar todo o seu poder para se vingarem dos seus insultos. Junto destes, aparecem outros homens que o vulgo crê pouco culpados e que a vingança divina persegue impiedosamente. São os ingratos, os mentirosos, os lisonjeadores que louvaram o vício, os críticos malignos que trataram de difamar a mais pura virtude. Enfim, aqueles que julgaram temerariamente as coisas sem conhecê-las a fundo e que, por isso, prejudicaram a reputação de inocentes. Telêmaco, vendo os 3 juízes que estavam sentados e que condenavam o homem, ousa lhes perguntar quais eram seus crimes. Logo, o condenado, tomando a palavra, grita: Eu não fiz nenhum mal, coloquei todo o meu prazer em fazer o bem. Fui magnânimo, liberal, justo, compassivo. Que se pode, pois, me reprovar? Então Minos lhe diz: Não te faz nenhuma recriminação com respeito aos homens, mas não devias menos aos homens do que aos deuses? Qual é, pois, essa justiça da qual te gabas? Não faltaste a nenhum dever para com os homens, que não são nada. Foste virtuoso, mas colocaste toda a tua virtude para ti mesmo, e não aos deuses que te daram, porque querias gozar do fruto da tua própria virtude e te encerrar em ti mesmo. Foste a tua divindade. Mas os deuses que tudo fizeram, e que nada fizeram senão para eles mesmos, não podem renunciar aos seus direitos. Tu os olvidaste, eles te esquecerão. Entregar-te-ão a ti mesmo uma vez que quiseste ser para ti e não para eles. Procura, pois, agora, se o podes, a consolação no teu próprio coração. Eis-te para sempre, separado dos homens aos quais quiseste agradar. Eis-te só contigo mesmo, que foste teu ídolo. Aprende que não há verdadeira virtude sem o respeito e o amor aos deuses, aos quais tudo é devido. A tua falsa virtude, que há tempos deslumbra os homens fáceis de se enganar, vai ser confundida. Não julgando os homens, os vícios e as virtudes, senão pelo que os choca ou os agrada, são cegos quanto ao bem e quanto ao mal. Aqui, uma luz divina derruba todos os teus julgamentos superficiais. Ela condena frequentemente o que admiram e justificam o que condenam. Diante dessas palavras, esse filósofo, como atingido pelo golpe de um raio, não podia suportar a si mesmo. A complacência que ele tivera antigamente, ao contemplar a sua moderação, sua coragem e suas inclinações generosas, mudaram em desespero. A visão de seu próprio coração, inimigo dos deuses, torna-se seu suplício. Ele se vê e não pode deixar de se ver. Vê a vaidade dos julgamentos dos homens, aos quais quis agradar em todas as suas ações. Ele se faz uma revolução universal de tudo o que está dentro de si, como se transtornasse todas as suas entranhas. Não encontra mais a si mesmo, falta-lhe todo apoio no coração. Sua consciência, cujo testemunho lhe fora tão doce, se ergue contra ele
e o reprova amargamente o descaminho e a ilusão de todas as suas virtudes que não tiveram o culto da divindade por princípio e por fim. Está perturbado, consternado, cheio de vergonha, de remorsos e de desespero. As fúrias não o atormentam, porque lhe basta estar entregue a si mesmo, e que seu próprio coração vingue bastante os deuses desprezados. Procura os lugares, os mais sombrios, para se esconder dos outros mortos, não podendo esconder-se de si mesmo. Ele procura as trevas e não pode encontrá-las. Uma luz importuna o segue por toda a parte. De todos os lados, os raios penetrantes da verdade vão vingar a verdade que ele negligenciou em seguir. Tudo o que amou se lhe torna odioso, como sendo a fonte de seus males que não podem nunca acabar. E diz a si mesmo: ó insensato, não conheci, pois, nem os deuses, nem os homens, nem a mim mesmo. Não conheci nada, uma vez que jamais amei o único e verdadeiro bem. Todos os meus passos foram de descaminho. Minha sabedoria não foi senão loucura. Minha virtude não foi senão um orgulho ímpio e cego. Eu era, eu mesmo, o meu ídolo. Enfim, Telêmaco percebeu os reis que estavam condenados por terem abusado do seu poder. De um lado, uma fúria vingativa lhes apresentava um espelho que lhes mostrava toda a disformidade dos seus vícios. Aí, eles viam e não podiam deixar de ver a sua vaidade grosseira e ávida dos mais ridículos horrores, sua dureza para com os homens, aos quais deveriam proporcionar felicidade, sua insensibilidade com a virtude, seu medo de ouvir a verdade, sua inclinação para os homens frouxos e lisonjeadores, sua desatenção, sua moleza, sua indolência, sua desconfiança imprópria, seu Fausto e sua excessiva magnificência fundados sobre as ruínas dos povos, sua ambição para comprar um pouco de vanglória com o sangue de seus cidadãos, enfim, a sua crueldade que procura cada dia novas delícias entre as lágrimas e o desespero de tantos infelizes. Eles se veem, sem cessar, nesse espelho. Acham-se mais horríveis, mais monstruosos, do que não é a quimera, vencida por Belerofonte, nem a hidra de Lerna abatida por Hércules, nem o próprio Cérbero, embora vomite de suas 3 goelas escancaradas um sangue negro e venenoso que é capaz de empestar toda a raça dos mortais que vivem sobre a terra. Ao mesmo tempo, por outro lado, uma outra fúria lhes repetia, com insulto, todos os louvores que seus lisonjeadores lhes deram durante sua vida e lhes apresentavam um outro espelho, onde se viam tais como a adulação os pintara. A oposição dessas duas pinturas, tão contrárias, era o suplício da sua vaidade. Notava-se que os piores dentre esses reis eram aqueles a quem se deram os mais magníficos louvores durante sua vida, porque os maus são mais temidos do que os bons e exigem sem pudor as desprezíveis lisonjas dos poetas e dos oradores do seu tempo. São ouvidos gemerem nessas profundas trevas, onde não podem ver senão os insultos e as zombarias que têm que sofrer. Não tem nada ao seu redor que não os repilam, que não os contradigam, que não os confundam, ao passo que sobre a terra zombaram da vida dos homens e pretendiam que tudo estava feito para servi-los. No Tártaro estão entregues a todos os caprichos de certos escravos que lhes fazem sentir, a seu turno, uma cruel servidão. Eles servem com dor e não lhes resta nenhuma esperança de poderem jamais abrandar seu cativeiro. Estão sob os golpes dos seus escravos, tornados seus tiranos impiedosos, como uma bigorna está sob os golpes das marteladas de Cíclopes, quando Vulcano os insta a trabalharem nas fornalhas ardentes do Monte Etna.
Ali, Telêmaco percebeu rostos pálidos, horrorosos e consternados. Uma tristeza negra ronda esses criminosos. Eles têm horror de si mesmos e não podem livrar-se desse horror. Não mais do que a sua própria natureza. Não têm necessidade de outro castigo para suas faltas, além das próprias faltas. Vêm-nas sem cessar em toda a sua enormidade. Apresentam-se a eles como espectros horríveis e os perseguem. Para delas se protegerem, procuram uma morte mais poderosa do que aquela que os separou dos seus corpos. No desespero que estão, chamam em seu socorro uma morte que possa exterminar todo o sentimento e todo o conhecimento de si mesmos. Pedem aos abismos para tragá-los, a fim de se esquivarem aos raios vingadores da verdade que os persegue. Mas estão destinados à vingança que destila sobre eles, gota a gota, e que não secará nunca. A verdade que eles temem ver provoca o seu suplício. Vêm-na e não têm olhos senão para vê-la se erguer contra eles. Sua visão os penetra, atormenta, os arranca deles mesmos. Ela é como um raio, sem nada destruir ao redor, penetra-lhes até ao fundo de suas entranhas. Entre esses objetos que fazem eriçar os cabelos de Telêmaco sobre sua cabeça, viu vários antigos reis da Lídia, que foram punidos por preferirem as delícias de uma vida lânguida ao trabalho, para o alívio dos povos, que deve ser inseparável da realeza. Esses reis se reprovavam uns aos outros pela sua cegueira. Um dizia ao outro que tinha sido seu filho: não vos recomendei a miúde durante a minha velhice e antes da minha morte, para reparar os males que fizera pela minha negligência? Ah, infeliz pai, dizia o filho, fostes vós que me perdestes. Foi o vosso exemplo que me inspirou o Fausto, o orgulho, a volúpia e a dureza para com os homens. Vendo-vos reinar com tanta tibieza e cercado de vis aduladores, acostumei-me a gostar da adulação e dos prazeres. Acreditei que o resto dos homens era, com relação aos reis, o que os cavalos e os outros animais de carga são na consideração dos homens, quer dizer, animais aos quais não se faz caso senão enquanto prestam serviços e proporcionam comodidades. Acreditei e fostes vós que me fizeste acreditar, e agora sofro tantos males por vos imitar. A essas reprimendas acrescentavam as mais horrendas maldições, e pareciam animados de raiva para se dilacerarem um ao outro. Ao redor desses reis, volteavam ainda, quais mochos na noite, as cruéis suspeitas, os vãos alarmes, as desconfianças que vingam os povos das durezas de seus reis, a fome insaciável de riquezas, a falsa glória, sempre tirânica, e a fraqueza desprezível que redobra todos os males que se sofrem, sem poder jamais dar sólidos prazeres. Viam-se vários desses reis severamente punidos, não pelos males que fizeram, mas por terem negligenciado o bem que tinham o dever de fazer. Todos os crimes dos povos que se originam da negligência com a qual se faz observar as leis eram imputados aos reis, que não devem reinar senão a fim de que as leis reinem pela sua intervenção. Imputava-se-lhes também todas as desordens originadas do Fausto, do luxo e de todos os outros excessos que atiram os homens em um estado violento e na tentação de desprezarem as leis para adquirirem bens. Sobretudo, tratava-se rigorosamente aos reis, que em lugar de serem bons e vigilantes pastores dos povos, não sonharam senão arruinarem o rebanho, como lobos devoradores. Mas o que consternou mais a Telêmaco foi ver, nesse abismo de trevas e males, um grande número de reis que, tendo passado na terra por reis bastante bons, foram condenados às penas do Tártaro por se terem deixado governar por homens maus e astuciosos.
estavam punidos pelos males que tinham deixado fazer com a sua autoridade. Além disso, a maioria desses reis não foi nem boa e nem má, tanto a sua fraqueza fora grande, não temeram jamais o que não conhecerem a verdade, nunca tiveram o gosto da virtude, nem colocaram o seu prazer em fazer inferno cristão. 11. A opinião dos teólogos sobre o inferno está resumida nas citações seguintes. 1. Nota. Estas citações foram tiradas da obra intitulada O Inferno, por Augusto Calais. Fim de nota. Essa descrição, tendo sido tomada dos autores sacros e na vida dos santos, pode muito melhor ser considerada como a expressão da fé ortodoxa nessa matéria, sendo, a cada instante, reproduzida com algumas variantes aproximadas nos sermões do púlpito evangélico e nas instruções pastorais. 12. Os demônios são puros espíritos e os condenados presentemente no inferno podem também ser considerados puros espíritos, uma vez que apenas a sua alma para aí desceu e que a sua ossada, tornada a poeira, se transforma incessantemente em ervas, em plantas, em frutos, em minerais, em líquidos, sofrendo sem o saber as contínuas metamorfoses da matéria. Mas os condenados, como os santos, devem ressuscitar no último dia e retomarem para não mais deixá-lo um corpo carnal, o mesmo corpo sob o qual foram conhecidos entre os vivos. O que os distinguirá uns dos outros será que os eleitos ressuscitarão em um corpo purificado e todo radioso, os condenados em um corpo enlameado e deformado pelo pecado. Não haverá, pois, no inferno apenas espíritos puros, haverá homens tais como nós. O inferno é, por conseguinte, um lugar físico, geográfico, material, uma vez que estará povoado de criaturas terrestres, tendo pés, mãos, uma boca, uma língua, dentes, ouvidos, olhos semelhantes aos nossos, sangue nas veias e nervos sensíveis à dor. Onde está situado o inferno? Alguns doutores colocaram-no nas próprias entranhas da nossa Terra, outros não sei em qual planeta, mas a questão não foi decidida por nenhum concílio. Está-se, pois, sobre esse ponto reduzido a conjecturas. A única coisa que se afirma é que o inferno, em qualquer lugar que esteja situado, é um mundo composto de elementos materiais, mas um mundo sem sol, sem lua, sem estrelas, mais triste, mais inóspito, mais desprovido de todo germe e de toda aparência do bem do que o são as partes mais inabitáveis deste mundo onde nós pecamos. Os teólogos circunspectos não se arriscam a pintar à maneira dos egípcios, dos hindus e dos gregos todos os horrores dessa morada. Limitam-se a mostrar como um modelo o pouco que a escritura dele revela. O lago de fogo e de enxofre do Apocalipse e os vermes de Isaías, esses vermes eternamente formigando sobre as carcaças do Tófel, e os demônios atormentando os homens, aos quais perderam, e os homens chorando e rangendo os dentes, segundo a expressão dos evangelistas. Santo Agostinho não concorda que essas penas físicas sejam simples imagens de penas morais. Ele vê num verdadeiro lago de enxofre os vermes e as serpentes verdadeiras encarniçarem-se sobre todas as partes do corpo dos condenados e unindo suas mordeduras às do fogo. Ele pretende, segundo o versículo de São Marcos, que esse fogo estranho, embora material igual ao nosso, e agindo sobre os corpos materiais, os conservará como o sal conserva a carne das vítimas. Mas os condenados, vítimas sempre sacrificadas e sempre vivas, sentirão a dor desse fogo que queima sem destruir.
Ele penetrará sob sua pele, estarão dele embebidos e saturados em todos os seus membros, na medula de seus ossos, na pupila de seus olhos, nas fibras as mais escondidas e as mais sensíveis do seu ser. A cratera de um vulcão, se pudessem aí mergulhar, seria para eles um lugar de refrigério e de repouso. Aspas. Assim falam com segurança os teólogos, os mais tímidos, os mais discretos, os mais reservados. Eles não negam, aliás, que haja no inferno outros suplícios corporais. Dizem somente que para falarem deles não têm um conhecimento suficiente, tão positivo, ao menos daqueles que lhes foi dado do horrível suplício do fogo e do repugnante suplício dos vermes. Mas há teólogos mais ousados ou mais esclarecidos que fazem do inferno descrições mais detalhadas, mais variadas e mais completas. E embora não se saiba em que sítio do espaço esse inferno está situado, há santos que ouviram. Para ali não foram com a lira na mão, igual a Orfeu, ou com a espada na mão, igual a Ulisses, foram transportados em espírito. Santa Teresa está entre esse número. Parece, segundo o relato da santa, que há cidade no inferno. Ela viu, pelo menos, uma espécie de rua longa e estreita, como há tantas nas cidades antigas. Entrou nela, andando com horror sobre um terreno lodoso, fétido, onde pululavam répteis monstruosos, mas foi detida em sua caminhada por uma muralha que fechava a rua. Nessa muralha estava construído um nicho onde Teresa se agachou, sem saber muito como isso aconteceu. Era, disse ela, o lugar que lhe estaria destinado se abusasse de sua vida, das graças que Deus derramou sobre a sua cela de Ávila. Embora se introduzisse com uma facilidade maravilhosa naquele nicho de pedra, não podia nem sentar-se, nem deitar-se, nem estar de pé, ainda menos podia sair dali. Essas horríveis muralhas, estando abaixadas sobre ela, a envolviam e apertavam como se estivessem animadas. Parecia-lhe que a sufocavam, que a estrangulavam e, ao mesmo tempo, que a esfolavam viva e que a retalhavam em farrapos. E sentia-se queimar, experimentava ao mesmo tempo todos os gêneros de angústias. De socorro, nenhuma esperança. Tudo ao redor dela não era senão trevas. E, entretanto, através dessas trevas, percebia ainda, não sem estupor, a horrenda rua onde estava alojada e toda a sua imunda vizinhança, espetáculo para ela tão intolerável como o envolvimento da sua prisão. Nota. Reconhecem-se nessa visão todos os caracteres dos pesadelos. É, pois, provável que foi um efeito deste gênero que se produziu em Santa Teresa. Fim de nota. Isso não era, sem dúvida, senão um pequeno canto do inferno. Outros viajores espirituais foram mais favorecidos. Viram um inferno de grandes cidades ardendo em fogo, Babilônia e Nínive, e mesmo Roma, seus palácios e seus templos abrangidos e todos os seus habitantes acorrentados, o traficante em seu balcão, os sacerdotes reunidos com seus cortesãos nas salas de festins, ululando em suas cadeiras, das quais não poderiam mais se afastar, elevando aos seus lábios para se saciarem copos dos quais saíam chamas, lacaios ajoelhados nas cloacas ferventes, braços estendidos, e príncipes de cujas mãos se derramava sobre eles lava devoradora de ouro fundido. Outros viram, no inferno, planícies sem limites que camponeses famintos cavavam e semeavam, e nessas planícies fumegantes, com seus suores, suas sementes estéreis, como não produzissem nada, esses camponeses se entredevoravam. Depois, tão numerosos como antes,
Tão magros, tão famintos, eles se dispersavam por bandos no horizonte, indo procurar ao longe, mas em vão, terras mais felizes, logo substituídas nos campos que abandonavam por outras colônias errantes de condenados. Há quem viu no inferno montanhas cheias de precipícios, florestas gementes, poços sem água, fontes alimentadas por lágrimas, rios de sangue, turbilhões de neve nos desertos de gelo, barcos de desesperados vagando sobre os mares sem margem. Revia-se ali, em uma palavra, tudo o que os pagãos viram. Um reflexo lúgubre da terra, uma sombra desmesuradamente aumentada de suas misérias, seus sofrimentos naturais eternizados e até os calabouços e instrumentos de suplício, instrumentos de tortura que nossas próprias mãos forjaram. Há, ali embaixo, com efeito, demônios que, para melhor atormentarem os homens em seus corpos, tomam corpos. Estes têm asas de morcego, cornos, couraças de escamas, patas providas de garras, dentes afiados, são-nos mostrados armados de gládios, de forcas, de pinças, de tenazes ardentes, de serras, de grades, de foles, de clavas, e fazendo durante a eternidade, com a carne humana, o serviço de cozinheiro e de açougueiro. Aqueles, transformados em leões ou víboras enormes, arrastam suas presas para as cavernas solitárias. Alguns se transformam em corvos para arrancarem os olhos a certos culpados, e outros em dragões voadores para carregá-los sobre seus ombros e transportá-los muito assustados, muito sangrentos, gritando através dos espaços tenebrosos, e depois deixá-los caírem em lagos de enxofre. Eis aqui nuvens de gafanhotos, escorpiões gigantescos, cuja visão dá calafrios, cujo odor dá náuseas, cujo menor contato dá convulsões. Eis aqui monstros policéfalos, abrindo por toda parte suas goelas vorazes, sacudindo sobre suas cabeças disformes longa cabeleira de áspides, moendo os réprobos entre suas maxilas ensanguentadas e vomitando-os todos moídos, mas vivos, porque são imortais. Esses demônios, com forma sensível que lembram tão vivamente os deuses do Amentil e do Tártaro e os ídolos adorados pelos fenícios, pelos moabitas e outros gentios vizinhos da Judéia, não agem ao acaso. Cada um tem a sua função e a sua obra. O mal que eles fazem no inferno está em relação com o mal que inspiraram ou fizeram cometer na terra. Nota. Singular punição, em verdade, aquela que consistiria em poder continuar em maior escala o mal menor que fizeram na terra. Seria mais racional que sofressem eles mesmos as consequências desse mal, em lugar de se darem ao prazer de fazê-los sofrer a outrem. Fim de nota. Os condenados são punidos em todos os seus sentidos e em todos os seus órgãos, porque ofenderam a Deus através de todos os seus sentidos e de todos os seus órgãos. Punidos de um modo, como gulosos pelos demônios da gula, de outro modo, como preguiçosos pelos demônios da preguiça, e de um outro, como fornicadores pelos demônios da devassidão, e de tantas maneiras diversas quantas maneiras diversas há de se pecar. Terão frio, embora queimando-se, e calor, embora entregelando-se. Estarão ávidos de repouso e ávidos de movimento, e sempre famintos, sempre sedentos, e 1000 vezes mais fatigados do que o escravo ao final do dia, mais doentes do que os moribundos, mais quebrados, mais cansados, mais cobertos de chagas do que os mártires. E isso não terminará. Nenhum demônio rejeita e nem jamais rejeitará a sua horrível tarefa. Eles são todos, sob esse aspecto, bem disciplinados e fiéis em executarem as ordens vingadoras que receberam. Sem isso, em que tornaria o inferno?
Os pacientes descansariam se seus carrascos viessem a querelar entre si ou se cansar. Mas não há repouso para uns, nem querela entre os outros. Por maus que sejam, e por inumeráveis que sejam, os demônios se ouvem de um canto ao outro do abismo, e jamais se viram, na terra, nações mais dóceis aos seus príncipes, exércitos mais obedientes a seus chefes, comunidades monásticas mais humildemente submissas aos seus superiores. Nota. Esses mesmos demônios, rebeldes a Deus por causa do bem, são de uma docilidade exemplar para fazerem o mal. Nenhum deles recua e nem se abranda durante a eternidade. Que estranha metamorfose se operou neles, que foram criados puros e perfeitos como os anjos. Não é singular vê-los dar o exemplo do perfeito acordo, da harmonia, da concórdia inalterável, quando os homens não sabem viver em paz e se atormentam na terra? Vendo o luxo do castigo reservado aos condenados e comparando a sua situação com as dos demônios, pergunta-se aos quais se deve mais lastimar, os verdugos ou as vítimas? Fim de nota. Aliás, conhece-se muito pouco a populaça dos demônios, esses vis espíritos dos quais são compostas as legiões de vampiros, vampiras, de sapos, de escorpiões, de corvos, de hidras, de salamandras e outras bestas sem nome que constituem a fauna das regiões infernais. Mas se conhecem e se nomeiam a vários dos príncipes que comandam essas regiões, entre outros, Belfegor, o demônio da luxúria, Abaddon, ou Apolion, o demônio do homicídio, Beuzebu, o demônio dos desejos impuros, ou o senhor das moscas que engendram a corrupção, e Mamon, o demônio da avareza, e Moloque, Belial, Baal-Gade, Astarote e muitos outros, e acima deles seu chefe universal, o sombrio arcanjo que no céu tinha o nome de Lúcifer e que leva no inferno o de Satã. Eis aqui, em resumo, a ideia que nos dão do inferno, considerado do ponto de vista da sua natureza física e das penas físicas que aí se suportam. Abri os escritos dos pais e dos antigos doutores, interrogai as nossas piedosas lendas, olhai as esculturas e os quadros de nossas igrejas, prestai ouvido ao que se diz nos púlpitos e aprendereis bem mais. 13. O autor faz seguir esse quadro das reflexões seguintes, das quais cada um compreenderá a importância. A ressurreição dos corpos é um milagre, mas Deus faz um segundo milagre para dar a esses corpos mortais, já usados uma vez pelas passageiras provas da vida, já uma vez aniquilados, a virtude de subsistirem sem se desfazerem em uma fornalha onde se evaporam os metais. Que se diga que a alma seja seu próprio verdugo, que Deus não persegue, mas que a abandona no estado de infelicidade que ela escolher. E isso pode-se, a rigor, compreender, embora o abandono eterno de um ser extraviado e sofredor pareça pouco conforme com a bondade do Criador. Mas o que se disse da alma e das penas espirituais não se pode, de nenhum modo, dizer-se dos corpos e das penas corporais. Para perpetuar essas penas corporais, não basta que Deus retire a sua mão. É preciso, ao contrário, que a mostre, que intervenha, que atue, sem o que o corpo sucumbiria. Os teólogos supõem, pois, que Deus opera, com efeito, depois da ressurreição, esse segundo milagre do qual falamos. Tira primeiro do sepulcro que os devorara, os nossos corpos de argila. Retira-os tais como entraram, com as suas enfermidades originais e suas degradações sucessivas de idade, da doença e do vício. Nos restitui nesse estado, decrépitos, friorentos, gotosos, cheios de necessidade, sensíveis a uma picada de abelha, cobertos de ignomínias que a vida e a morte imprimiram. E eis aí
o primeiro milagre. Depois, a esse corpo medíocre, pronto para retornar ao pó de onde saiu, inflige uma propriedade que jamais teve, e eis o segundo milagre, inflige-lhe a imortalidade, esse mesmo dom que em sua cólera, melhor dito, em sua misericórdia, ele retirara de Adão ao sair do Éden. Quando Adão era imortal, era invulnerável, e quando deixa de ser invulnerável, ele se torna mortal. A morte seguia de perto a dor. A ressurreição não nos restabelece, pois, nem nas condições físicas do homem inocente, nem nas condições físicas do homem culpado. É uma ressurreição somente das nossas misérias, mas com uma sobrecarga de misérias novas, infinitamente mais horríveis. É, em parte, uma verdadeira criação, e a mais maliciosa que a imaginação tenha ousado conceber. Deus se reconsidera e, para acrescentar aos tormentos espirituais dos pecadores, tormentos carnais que possam durar sempre, muda de repente, por um efeito do seu poder, as leis e as propriedades por ele mesmo estabelecidas, desde o princípio, aos compostos da matéria. Ressuscita as carnes doentes e corrompidas, e unindo num nó indestrutível esses elementos, que eles mesmos tendem a se separar, mantém e perpetua contra a ordem natural essa podridão vivente, lança-a no fogo, não para purificá-la, mas para conservá-la tal como é, sensível, sofredora, ardente, horrível, tal como a quer, imortal. Faz-se de Deus, por esse milagre, um dos verdugos do inferno, porque se os condena não podem imputar senão a si mesmos seus males espirituais. Eles não podem, em contrapartida, atribuir os outros senão a Deus. Seria muito pouco, aparentemente, abandoná-los depois de sua morte à tristeza, ao arrependimento e a todas as angústias de uma alma que sente perder o bem supremo. Deus irá, segundo os teólogos, procurá-los nessa noite no fundo desse abismo, chamá-los-á um momento na claridade, não para consolá-los, mas para revesti-los com um corpo horrendo, flamejante, imperecível, mais empestado do que o vestido de Dejanira, e é então que os abandona para sempre. Não os abandonará mesmo, pois que o inferno não subsiste assim como a terra e o céu, senão por um ato permanente de sua vontade, sempre ativa, e que tudo se esvaneceria se cessasse de tudo sustentar. Terá, pois, sem cessar, a mão sobre eles para impedir seu fogo de se apagar e seus corpos de se consumirem, querendo que esses infelizes imortais contribuam pela perenidade de seu suplício à edificação dos eleitos. 14. Dissemos, com razão, que o inferno dos cristãos havia exagerado o dos pagãos. No Tártaro, com efeito, vêem-se os culpados torturados pelo remorso, sempre em razão dos seus crimes e de suas vítimas, oprimidos por aqueles que oprimiram em suas vidas. São vistos fugirem à luz que os penetra e procurarem, em vão, escapar aos olhares que os perseguem. O orgulho é aí rebaixado e humilhado. Todos carregam os estigmas do seu passado. Todos são punidos pelas suas próprias faltas, a tal ponto que, para alguns, basta entregá-los a si mesmos, porque se julga inútil acrescentar-lhes outros castigos. Mas essas são sombras, quer dizer, almas com seus corpos fluídicos, imagem de sua existência terrestre. Não se veem aí os homens retomarem seus corpos carnais para sofrerem materialmente, nem o fogo penetrar sob a sua pele e saturá-los até a medula dos ossos, nem o luxo e o refinamento dos suplícios, que são a base do inferno cristão. Encontram-se aí juízes inflexíveis, mas justos, que proporcionam a pena à falta, ao passo que no império de Satã
Todos são confundidos nas mesmas torturas. Tudo aí está fundado sobre a materialidade. A própria equidade dele está banida. Há, sem dúvida, hoje, na própria igreja, muitos homens sensatos que não admitem essas coisas ao pé da letra e que não veem aí senão alegorias das quais é preciso apreender o espírito. Mas sua opinião não é senão individual e não faz lei. A crença no inferno material, com todas as suas consequências, não deixa de ser um artigo de fé. 15. Pergunta-se de que modo os homens puderam ver essas coisas no êxtase, se elas não existem. Aqui não é o lugar para se explicar a fonte das imagens fantásticas que se produzem, às vezes, com as aparências da realidade. Diremos somente que é preciso ver nisso uma prova desse princípio, que o êxtase é a menos segura de todas as revelações. Nota. O Livro dos Espíritos, números 443 e 444. Fim de nota. Porque esse estado de superexcitação não é sempre o fato de um desligamento da alma tão completo como se poderia crer, e que nele se encontra, bem frequentemente, o reflexo das preocupações da vigília, as ideias das quais o espírito está nutrido e das quais o cérebro, ou melhor, o envoltório perispiritual correspondente ao cérebro, conservou a imagem, se reproduzem amplificadas como em uma miragem, sob formas vaporosas que se cruzam e se confundem, e compõem conjuntos bizarros. Os estáticos de todos os cultos viram sempre coisas em relação com a fé da qual estavam penetrados. Não é surpreendente, pois, que aqueles que, semelhantes a Santa Teresa, tal qual ela, fortemente imbuídos de ideias do inferno, tais como as descrições verbais ou escritas e os quadros que tenham visões que não são, propriamente falando, senão a sua reprodução, e produzem o efeito de um pesadelo. Um pagão, cheio de fé, teria visto o Tártaro e as Fúrias como teria visto no Olimpo Júpiter tendo raio. Capítulo 5. O Purgatório. 1. O Evangelho não faz nenhuma menção ao purgatório, que não foi admitido pela Igreja senão no ano de 593. É seguramente um dogma mais racional e mais conforme à justiça de Deus do que o do inferno, uma vez que estabelece penas menos rigorosas e resgatáveis por faltas de uma menor gravidade. O princípio do purgatório está, pois, fundado na equidade, porque comparado à justiça humana, é a detenção temporária ao lado da condenação à perpetuidade. O que se pensar de um país que não tivesse senão a pena de morte para os crimes e os mais simples delitos? Sem o purgatório não há para as almas senão duas alternativas extremas, a felicidade absoluta ou o suplício eterno. Nessa hipótese, em que se tornam as almas culpadas somente por faltas leves, ou elas participam da felicidade dos eleitos sem serem perfeitas, ou sofrem o castigo dos maiores criminosos sem terem feito muito mal, o que não seria nem justo nem racional. 2. Mas a noção do purgatório devia, necessariamente, ser incompleta. É por isso que, não se conhecendo senão a pena do fogo, fez-se dele um diminutivo do inferno. As almas aí também ardem, mas num fogo menos intenso, sendo o progresso inconciliável com o dogma das penas eternas, as almas dele não saem em consequência do seu adiantamento, mas pela virtude das preces que se dizem ou que fazem dizer em sua intenção. Se o primeiro pensamento foi bom, não ocorreu o mesmo com as suas consequências, pelo abuso do qual foi a fonte. Através das preces pagas, o purgatório tornou-se uma mina mais produtiva do que o inferno. Nota. O purgatório deu nascimento ao comércio escandaloso das indulgências, com a ajuda das quais vendia-se a entrada no céu,
esse abuso foi a causa primeira da reforma e foi o que fez Lutero rejeitar o purgatório. Fim de nota. 3. O lugar do purgatório nunca foi determinado, nem a natureza das penas que aí são suportadas foram claramente definidas. Estava reservado à nova revelação preencher essa lacuna, explicando-nos as causas das misérias da vida terrestre, das quais só a pluralidade das existências podia nos mostrar a justiça. Essas misérias são, necessariamente, a consequência das imperfeições da alma, porque se a alma fosse perfeita, não cometeria faltas e não teria as suas consequências a suportar. O homem, que seria sóbrio e moderado em tudo, por exemplo, não seria vítima das doenças que os excessos engendram. O mais frequentemente é infeliz neste mundo por sua própria falta. Mas, se é imperfeito, é porque o era antes de vir para a terra. Nela expia não somente as suas faltas atuais, mas as faltas anteriores, que não foram reparadas. Ele suporta em uma vida de provas o que fez os outros suportarem em uma outra existência. As vicissitudes que experimenta são, ao mesmo tempo, um castigo temporário e uma advertência das imperfeições das quais deve se desfazer, para evitar as infelicidades futuras e progredir no bem. Essas são, para a alma, as lições da experiência, lições por vezes rudes, mas tanto mais aproveitáveis para o futuro quanto deixem a mais profunda impressão. Essas vicissitudes são a ocasião de lutas incessantes que desenvolvem suas forças e suas faculdades, morais e intelectuais, a fortificam no bem e das quais ela sai sempre vitoriosa, se tem a coragem de sustentá-las até o fim. O prêmio da vitória está na vida espiritual, onde entra radiosa e triunfante, como soldado que sai da refrega e vem receber a palma gloriosa. 4. Cada existência é, para a alma, a oportunidade de um passo adiante. De sua vontade depende que esse passo seja o maior possível, de vencer vários escalões ou permanecer no mesmo ponto. Neste último caso, sofreu sem proveito, e como é preciso sempre, cedo ou tarde, pagar sua dívida, ser-lhe-á preciso recomeçar uma nova existência, em condições ainda mais penosas, porque a uma mancha não apagada, ela acrescenta uma outra mancha. É, pois, nas encarnações sucessivas que a alma se despoja, pouco a pouco, de suas imperfeições que ela se purga, em uma palavra, até que esteja bastante pura para merecer trocar os mundos de expiação pelos mundos mais felizes, e mais tarde estes para gozar a felicidade suprema. O purgatório não é, pois, uma ideia vaga e incerta, é uma realidade material que vemos, tocamos e experimentamos. Está nos mundos de expiação, e a Terra é um desses mundos. Os homens nela espiam seu passado e seu presente em proveito de seu futuro. Mas, contrariamente à ideia que dele se faz, depende de cada um abreviar ou prolongar a sua estada, segundo o grau de adiantamento e de depuração que tenha alcançado pelo seu trabalho sobre si mesmo. Deles se sai, não porque se terminou seu tempo ou por méritos de outrem, mas pelo fato de seu próprio mérito, segundo estas palavras do Cristo, a cada um segundo as suas obras. Palavras que resumem toda a justiça de Deus. 5. Aquele, pois, que sofre nesta vida, deve dizer-se que sofre porque não estava suficientemente depurado na sua precedente existência, e que se não o fizer nesta, sofrerá ainda na seguinte. Isto é, ao mesmo tempo equitativo e lógico. Sendo o sofrimento inerente à imperfeição, sofre-se tão longo tempo quanto se seja imperfeito, como se sofre de uma moléstia tão longo tempo quanto não se esteja curado.
É assim que, tanto que um homem seja orgulhoso, ele sofrerá as consequências do orgulho. Tanto que seja egoísta, sofrerá as consequências do egoísmo. 6. O espírito culpado sofre, primeiro, na vida espiritual em razão do grau de suas imperfeições. Depois, a vida corporal lhe é dada como meio de reparação. É por isso que nela se reencontra, seja com as pessoas que ofendeu, seja em meios análogos àqueles onde fez o mal, seja nas situações que são a contrapartida, como, por exemplo, estar na miséria se foi mal rico, em uma condição humilhante se foi orgulhoso. A expiação no mundo dos espíritos e na terra não é um duplo castigo para o espírito, é o mesmo que continuar na terra como complemento, tendo em vista facilitar o seu adiantamento por um trabalho efetivo. Depende dele tirar-lhe proveito. Não vale mais para ele retornar à terra com a possibilidade de ganhar o céu do que ser condenado sem remissão ao deixá-la? Essa liberdade que lhe é concedida é uma prova da sabedoria, da bondade e da justiça de Deus, que quer que o homem deva tudo aos seus esforços e seja o artífice de seu futuro. Se é infeliz, e se o é por um menor ou maior tempo, disso não pode culpar senão a si mesmo. O caminho do progresso lhe está sempre aberto. 7. Se se considera o quanto é grande o sofrimento de certos espíritos culpados no mundo invisível, o quanto é terrível a situação de alguns, de quantas ansiedades são vítimas e o quanto essa situação se torna mais penosa pela impotência em que estão de ver-lhe o fim. Poder-se-ia dizer que para eles é o inferno, se essa palavra não implicasse a ideia de um castigo eterno e material. Graças à revelação dos Espíritos e aos exemplos que nos oferecem, sabemos que a duração da expiação está subordinada ao melhoramento do culpado. 8. O Espiritismo não vem, pois, negar a penalidade futura, ao contrário, vem constatá-la. O que ele destrói é o inferno localizado, com as suas fornalhas e as suas penas irremissíveis. Não nega o purgatório, uma vez que prova que nele estamos. Define-o e o precisa, explicando a causa das misérias terrestres e com isso nele faz crerem os que o negam. Rejeita as preces pelos mortos? Bem ao contrário, uma vez que os espíritos sofredores as solicitam, que delas faz um dever de caridade e demonstra-lhes a eficácia para conduzi-los ao bem e por esse meio abreviar os seus tormentos. 1. Nota. Ver o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Ação da Prece. Fim de nota. Falando a inteligência, tem disseminado a fé entre os incrédulos e a prece entre aqueles que dela zombavam. Mas disse que a eficácia das preces está no pensamento e não nas palavras, que as melhores são as do coração e não as dos lábios, as que se diz a si mesmo e não aquelas que se fazem dizer pelo dinheiro. Quem, pois, ousaria censurá-lo? 9. Que o castigo tenha lugar na vida espiritual ou na terra, e qualquer que seja a sua duração, tem sempre um fim, mais ou menos distante ou aproximado. Não há, pois, para o espírito senão duas alternativas: punição temporária graduada segundo a culpabilidade e recompensa graduada segundo o mérito. O espiritismo repele a terceira alternativa, a da condenação eterna. O inferno permanece como figura simbólica dos maiores sofrimentos, cujo termo é desconhecido. O purgatório é a realidade. A palavra purgatório revela a ideia de um lugar circunscrito, por isso se aplica mais naturalmente à terra, considerada como lugar de expiação, do que ao espaço infinito, onde erram os espíritos sofredores, e que também a natureza da expiação terrestre é uma verdadeira expiação.
Quando os homens estiverem melhorados, não fornecerão ao mundo invisível senão bons espíritos, e estes, em se encarnando, não fornecerão à humanidade corporal senão elementos aperfeiçoados. Então, cessando a terra de ser um mundo de expiação, os homens não sofrerão mais nela as misérias que são as consequências de suas imperfeições. É essa transformação que se opera neste momento e que elevará a Terra na hierarquia dos mundos. Ver o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. 10. Por que, pois, o Cristo não falou do purgatório? É que a ideia não existia, não havia a palavra para representá-la. Serviu-se da palavra inferno, a única que estava em uso, como termo genérico para designar as penas futuras sem distinção. Se ao lado da palavra inferno tivesse colocado uma palavra equivalente ao purgatório, não poderia precisar-lhe o sentido verdadeiro sem decidir uma questão reservada ao futuro. Por outro lado, fora consagrar a existência de dois lugares especiais de castigos. O inferno, na sua acepção geral, revelando a ideia de punição, encerrava implicitamente a do purgatório, que não é senão um modo de penalidade. O futuro, devendo esclarecer os homens sobre a natureza das penas, deveria, por isso mesmo, reduzir o inferno ao seu justo valor. Uma vez que a Igreja acreditou dever, depois de 6 séculos, suprir o silêncio de Jesus, decretando a existência do purgatório, foi porque pensou que ele não dissera tudo. Por que não seria para os outros pontos, assim como para este?